Desde criança, a casa da Sofia foi meu esconderijo preferido. A rua em que crescemos era simples, com crianças gritando, bicicletas passando e o cheiro irresistível de pão fresco escapando da padaria da esquina. Mas bastava atravessar o pequeno portão azul da casa dela para tudo mudar. O ar ali era diferente. Cheirava a café passado na hora, a bolo de laranja saindo do forno e a um perfume leve de lavanda que parecia embalar até nossos pensamentos mais silenciosos. Helena, a mãe da Sofia, era parte fundamental daquele ambiente mágico. Uma mulher de gestos suaves e olhos que pareciam sempre esconder alguma história triste, mas que nunca deixava transparecer nada além de um sorriso acolhedor. Eu a via como um anjo silencioso, uma presença que tornava o mundo, de repente, mais suportável. Cresci admirando seu jeito de fazer a vida parecer menos dura, apenas com a simplicidade de um gesto ou de uma palavra gentil. A casa da minha família, em comparação, era um território gelado, dominado por brigas, cobranças e silêncios ensurdecedores. Não era difícil entender por que eu preferia passar tantas horas na casa da Sofia, cercado pela música baixa que saía do velho rádio da cozinha, pelo cheiro de ervas do jardim, pelo calor humano que parecia faltar entre as paredes da minha própria casa. Helena tinha um jeito especial de cuidar da gente. Nunca foi apenas a mãe da minha amiga. Era como se fosse mãe de todos que tivessem a sorte de passar por aquela porta. Lembro de tantas vezes em que ela, sem que eu precisasse dizer uma palavra, me servia uma fatia extra de bolo, ou me lançava um olhar que dizia: "Eu sei, eu entendo." Pequenos gestos que, na época, eu nem conseguia dimensionar o quanto significavam. As tardes de verão eram as melhores. Sofia e eu passávamos horas no quintal, inventando brincadeiras enquanto Helena regava as plantas ou lia romances antigos na varanda. O cheiro da terra molhada, misturado com o perfume das flores, criava um cenário que parecia saído de um sonho. Às vezes, sem querer, eu ficava observando Helena de longe, admirando sua elegância discreta, seu jeito sereno de existir. Naquela época, não havia malícia nos meus olhares. Era apenas admiração, respeito, uma reverência silenciosa por alguém que, sem saber, se tornara uma referência de carinho e proteção para mim. Eu via Helena como um farol em meio às tempestades silenciosas que se formavam dentro de casa. E mesmo sem entender completamente, sabia que aqueles momentos tinham um valor que carregaria para sempre. Marcelo, o pai da Sofia, era uma ausência constante, um fantasma de quem pouco se falava. Eu sabia, pelas conversas sussurradas e pelos olhares tristes de Helena, que ele havia escolhido outro caminho, outra família. Mas naquela casa, entre bolo de fubá e risadas abafadas, a falta dele parecia menos dolorosa. Helena preenchia o vazio com uma força silenciosa, que eu admirava sem entender. Conforme os anos passaram, comecei a perceber detalhes que antes me escapavam. O jeito como Helena, às vezes, parava por alguns segundos no meio do quintal, olhando para o nada. O suspiro profundo que soltava depois de desligar o rádio ao entardecer. Pequenas rachaduras na fachada de força que ela tanto se esforçava para manter. Mas para mim, naquela época, tudo aquilo ainda era parte da paisagem tranquila daquele lar emprestado. Eu não imaginava, nem poderia imaginar, que o vínculo silencioso que nos unia carregava em si a semente de algo muito maior. Algo que um dia me faria questionar tudo o que eu acreditava ser certo e errado. Na inocência dos meus primeiros anos, eu acreditava que havia lugares e pessoas que seriam eternamente seguros. Que aquele quintal, aquele cheiro de lavanda, aquele sorriso de Helena seriam intocados pelo tempo. Mas a vida, como aprendi da forma mais difícil, é mestre em destruir nossas certezas no momento em que menos esperamos. O tempo passou sem pedir licença. De repente, a infância foi ficando para trás, e a adolescência trouxe consigo uma enxurrada de sentimentos confusos, desejos sem nome, saudades que eu não sabia de quê. Sofia continuava sendo minha melhor amiga, sempre risonha, sempre disposta a transformar qualquer dia comum em uma aventura. Mas era Helena quem, sem saber, começava a habitar meus pensamentos mais silenciosos,
de uma forma que eu não entendia, mas que me deixava inquieto. Foi numa tarde abafada de novembro que senti pela primeira vez a fresta se abrir dentro de mim. Estávamos os três na varanda. Sofia mexendo no celular, eu distraído com um livro que não conseguia ler, e Helena varrendo as folhas que o vento insistia em espalhar. Ela usava um vestido claro, leve, e o sol que atravessava as cortinas desenhava silhuetas douradas ao seu redor. Meu olhar se prendeu nela de uma maneira diferente, como se meus olhos fossem puxados por uma força própria, rebelde. Meu coração acelerou sem motivo aparente. O calor não vinha apenas do sol forte lá fora, mas queimava por dentro, nas veias, nos pensamentos. Olhei para o chão rapidamente, envergonhado até de mim mesmo, tentando entender o que estava acontecendo. Era como se, em um único instante, a mulher que eu conhecia desde sempre tivesse se transformado em algo completamente novo, desconhecido, perigoso. Tentei me convencer de que era apenas admiração, que era natural sentir gratidão por alguém tão bondosa, tão presente. Mas cada vez que eu arriscava um olhar, lá estava aquela sensação de frio no estômago, de ansiedade no peito. Uma parte de mim sabia, ainda que de forma instintiva, que eu havia cruzado uma linha invisível, uma linha que mudava tudo. Nos dias seguintes, passei a perceber detalhes que antes não chamavam atenção. O brilho suave dos cabelos dela sob a luz do entardecer, o jeito sereno com que ela dobrava as roupas no varal, o som delicado da sua risada, que parecia aquecer o ar ao redor. Cada pequena coisa em Helena me atraía como se ela fosse um sol pessoal, e eu, um planeta incapaz de escapar da sua órbita. O pior era que eu tentava resistir. Tentava agir como antes, fingir que nada havia mudado. Mas era inútil. Estar perto dela era como estar constantemente à beira de um precipício, tentando manter o equilíbrio com um vento forte empurrando pelas costas. Cada palavra trocada, cada toque acidental parecia amplificar a tensão, como se o mundo inteiro estivesse esperando pelo momento em que eu cairia. Havia noites em que eu mal conseguia dormir, deitava na cama com os olhos fixos no teto, ouvindo o som distante dos grilos lá fora, enquanto minha mente revisava, em detalhes dolorosos, cada olhar, cada gesto, cada sorriso que Helena me dirigia. Eram lembranças tão pequenas, tão triviais, mas que para mim ganhavam um peso enorme, como peças de um quebra-cabeça que eu não sabia se queria ou devia montar. Uma tarde, enquanto Sofia brincava com o cachorro no quintal, entrei na cozinha para beber água. Helena estava ali, preparando um bolo, e o cheiro doce da massa se misturava ao perfume suave que ela sempre usava. Quando nossos olhos se encontraram, senti o chão desaparecer sob meus pés. Houve uma pausa, pequena, quase imperceptível, mas suficiente para que algo passasse entre nós. Algo não dito, algo perigoso. Ela sorriu, como sempre sorria, mas seus olhos tinham uma sombra que eu nunca tinha visto antes. Peguei o copo com mãos trêmulas e fugi dali o mais rápido que pude, como quem foge de um incêndio. Mas dentro, de mim, eu sabia. Não havia mais volta. Aquela casa que um dia fora o lugar mais seguro do mundo agora era também o cenário de uma batalha silenciosa entre o que eu sentia e o que eu sabia que não podia sentir. E enquanto o vento continuava soprando pelas janelas abertas, trazendo o cheiro de bolo assando e as risadas de Sofia lá fora, eu me dava conta de que a fresta que se abriu naquele dia jamais se fecharia completamente. Era uma daquelas tardes em que o calor parecia fazer o tempo parar. A casa estava silenciosa, exceto pelo rangido das árvores sob o vento preguiçoso e pelo som baixo de uma música antiga que vinha do rádio da cozinha. Sofia havia saído para resolver algo rápido com uma vizinha, e pela primeira vez, em muito tempo, me vi sozinho na casa com Helena. Meu corpo inteiro ficou em alerta, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer, mesmo que eu não soubesse o que. Fiquei sentado na varanda, tentando me distrair olhando para o céu avermelhado. Mas meus olhos insistiam em buscar Helena, que estava na sala, organizando alguns livros na estante. Cada movimento dela parecia mais carregado de significado do que deveria. O som suave das páginas, sendo viradas, misturava-se ao farfalhar das cortinas na janela aberta,
criando um cenário quase hipnótico, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração junto comigo. Não sei por quanto tempo fiquei ali, apenas observando-a de longe. Cada gesto simples dela, ajeitar uma mecha de cabelo, passar a mão pela lombada dos livros, parecia ter o poder de acelerar meu coração de maneira descontrolada. O vento entrava pela varanda, trazendo o perfume suave de Helena misturado ao cheiro de terra molhada do quintal. Eu fechei os olhos por um instante, tentando me concentrar em qualquer outra coisa, mas era inútil. Ela estava em toda parte. Helena percebeu minha presença e sorriu. Um sorriso breve, carregado de uma tristeza quase imperceptível. Caminhou até a varanda, seus passos tão leves que mal faziam som sobre o piso de madeira. Sentou-se na cadeira oposta à minha, mantendo uma distância segura. Mas mesmo assim, a tensão entre nós era quase palpável, como eletricidade estática que enchia o ar. O vento bagunçava os fios soltos do cabelo dela, e eu, sem conseguir evitar, deixei meu olhar se perder naquele quadro tão bonito e, ao mesmo tempo, tão proibido. Houve um momento, breve, quase imperceptível, em que nossos olhos se encontraram e nenhum dos dois desviou. Foi como se o mundo inteiro tivesse congelado naquele instante. Como se o tempo finalmente tivesse nos entregado aquilo que tanto tentávamos negar. Lucas. Helena começou, sua voz soando mais como um suspiro do que como uma palavra. Mas então ela parou, como se reconsiderasse, como se o simples ato de me chamar pelo nome fosse um erro que não podia mais ser desfeito. Eu me inclinei para a frente, sentindo o impulso irracional de dizer algo, qualquer coisa, de preencher o espaço entre nós. Mas o medo me paralisou. Medo de que, ao quebrar o silêncio, nós dois seríamos tragados de vez pelo que estávamos, sentindo. Um sentimento que crescia como uma tempestade distante, ainda invisível, mas inevitável. Helena sorriu de novo, um sorriso triste, cheio de coisas não ditas. Se levantou lentamente, ajeitando o vestido com mãos trêmulas, e disse que ia preparar um chá. Sua voz era calma, mas seus olhos denunciavam a mesma confusão que me atormentava. Ela entrou na casa, deixando para trás apenas o som das suas sandálias contra o chão de madeira e o perfume doce que o vento insistia em trazer até mim. Fiquei ali, imóvel, com o coração batendo forte, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Nada havia sido dito de fato, nenhum gesto ousado havia sido feito. E ainda assim, eu sabia. Algo entre nós tinha mudado para sempre. O vento parecia saber também, assobiando pelas frestas da casa, como se carregasse um segredo que não poderia mais ser guardado. Naquela tarde, percebi que havia segredos que não precisavam ser confessados em palavras. Bastava o olhar, o silêncio, o vento soprando entre duas almas que, por mais que tentassem negar, já estavam irremediavelmente ligadas. Depois daquela tarde em que o vento sussurrou segredos entre nós, estar na casa da Sofia se tornou um campo minado. Cada passo que eu dava parecia perigoso. Cada olhar trocado era uma ameaça silenciosa ao frágil equilíbrio que ainda restava. Por fora, tentávamos manter as aparências, fingindo que tudo era como antes. Mas por dentro, sabíamos. O que existia entre mim e Helena já não cabia mais em silêncios ou sorrisos disfarçados. Eu chegava na casa como sempre, mas já não conseguia relaxar. O cheiro de café, que antes era tão acolhedor, agora parecia me envolver como uma armadilha doce. O ranger suave do piso de madeira, os ruídos da rua ao longe, o som abafado da televisão na sala, tudo parecia amplificar minha ansiedade, como se o próprio ambiente estivesse ciente do que eu sentia e me julgasse silenciosamente por isso. Helena também havia mudado. Seus gestos eram mais contidos, seus sorrisos mais breves. Às vezes cruzávamos o corredor da casa e ela desviava o olhar tão rápido que parecia doer. Outras vezes, um toque acidental de mãos nos fazia recuar, como se tivéssemos encostado numa fogueira. Era uma dança silenciosa, perigosa, que deixava meus nervos em frangalhos e minha consciência pesando cada vez mais. Sofia, alheia a tudo, continuava sendo a mesma amiga de sempre. Confiava em mim de olhos fechados,
compartilhava segredos bobos, ria de coisas sem importância. E cada vez que ela sorria para mim, cada vez que me abraçava de forma inocente, o peso da culpa crescia dentro de mim, esmagando qualquer ilusão de que eu ainda era o mesmo garoto puro que ela conhecera. Helena tentava manter a distância, eu percebia. Passava mais tempo no jardim, saía para fazer compras que antes pedia para Sofia resolver, inventava tarefas para se manter ocupada. Mas às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, eu pegava seu olhar preso em mim e naquele breve instante, todo o castelo de negações que construíamos vinha abaixo. Houve um dia, em especial, que ficou gravado na minha memória. Estávamos todos jantando juntos, como nos velhos tempos. A comida cheirava bem, a conversa era leve. Sofia ria de alguma história boba que contava. E então, sem querer, nossos olhares se cruzaram sobre a mesa. Foi rápido, menos de um segundo, mas foi o suficiente. Naquele olhar havia uma pergunta e uma resposta. Um pedido de desculpas e uma promessa impossível. Engoli em seco, desviando o olhar, empurrando a comida no prato sem conseguir engolir. O peso do proibido era quase físico, uma âncora invisível presa ao meu peito. Cada risada da Sofia, cada palavra inocente dela, era uma lembrança cruel do que eu estava prestes a destruir se me permitisse ceder ao que sentia. Naquela noite, deitado na cama, revirei-me por horas. Cada pensamento era um golpe. Cada memória, recente, era uma acusação. Eu tentava me convencer de que podia parar, de que ainda tinha controle. Mas no fundo, eu sabia. Havia algo entre Helena e eu que já ultrapassara o racional. Era como uma correnteza forte demais para ser vencida pela vontade. O amanhecer trouxe um pouco de alívio, mas também trouxe a certeza amarga de que aquilo não acabaria bem. Eu estava dividido entre a lealdade e o desejo, entre a amizade e a paixão. E não importava qual escolha eu fizesse, alguém sairia ferido. O peso dessa responsabilidade me esmagava a cada dia, e mesmo assim, no fundo do meu peito, escondido onde nem eu mesmo ousava tocar, havia uma faísca teimosa que me dizia que, por mais errado que fosse, havia algo de terrivelmente verdadeiro no que eu sentia. Aquela tarde começou como tantas outras, mas havia algo diferente no ar. Um calor abafado preenchia a casa, tornando o ambiente pesado, denso, como se até o ar soubesse que estávamos caminhando sobre uma linha tênue, prestes a desmoronar. Sofia havia saído às pressas com a tia para resolver um problema, e Helena e eu ficamos sozinhos demais. O silêncio entre nós era quase palpável, carregado de tudo aquilo que tentávamos evitar. Helena estava na sala, empilhando alguns livros em caixas antigas, enquanto eu, sem muita escolha, fingia ajudá-la. Nossos olhares evitavam se encontrar, mas nossos corpos pareciam orbitando perigosamente próximos. O som do relógio antigo da parede marcava cada segundo como um lembrete cruel de que o tempo para resistirmos estava se esgotando. Em determinado momento, enquanto empurrava uma caixa pesada para o canto, tropecei e quase caí. Helena, num reflexo, segurou meu braço. O toque foi breve, mas em frações de segundo senti todo o calor de sua mão se espalhar pelo meu corpo. Fiquei imóvel, olhando para ela, e pela primeira vez, Helena não recuou imediatamente. Nossos olhos se encontraram, e naquele olhar havia algo tão forte, tão desesperadamente humano, que eu soube. Não havia mais como fingir. Meu coração batia tão rápido que parecia querer saltar do peito. A respiração dela também estava descompassada, e eu podia sentir a tensão nos dedos que ainda seguravam meu braço. Foi um movimento quase imperceptível. Uma inclinação do rosto dela para o meu, um convite silencioso, uma rendição. Meu corpo respondeu antes da minha mente. Sem pensar, me aproximei, sentindo o calor de sua pele, o perfume doce que me deixava embriagado. Nossos rostos estavam tão próximos que eu podia sentir a respiração dela contra meus lábios. Meus olhos se fecharam por instinto, e eu quase podia saborear o momento em que nossos mundos colidiriam. Mas, como um raio atravessando o céu limpo,
O som estridente da porta da frente batendo nos fez saltar para trás. O feitiço se quebrou tão rápido quanto se formou. Era Sofia, chegando de surpresa, chamando por nós alegremente. Helena afastou-se num pulo, as mãos trêmulas, o rosto corado. Eu me virei rapidamente, fingindo estar ocupado com os livros, enquanto tentava controlar a avalanche de emoções que me invadia. O coração ainda martelava em meu peito, como se buscasse desesperadamente uma forma de escapar daquela situação. Impossível. "Oi, gente!" Sofia gritou da cozinha, sem desconfiar de nada. A inocência dela era uma faca girando dentro de mim. Senti o peso esmagador da culpa me atingindo com toda a força. O que estava prestes a acontecer? Quem eu estava me tornando? Será que algum dia conseguiria me perdoar se cruzasse aquela linha? Helena, ainda pálida, ajeitou o cabelo e respondeu algo trivial para Sofia. Eu me forcei a sorrir, a agir normalmente, a esconder o terremoto que devastava meu interior. Mas algo entre nós dois havia mudado definitivamente. Não havia mais como voltar ao que éramos antes. Havíamos provado o gosto do proibido, ainda que não tivéssemos cruzado a última fronteira. Naquela noite, sozinho no meu quarto, revivi cada detalhe daquele quase beijo. Cada segundo de tensão, cada suspiro, cada olhar. E percebi que, embora tivéssemos sido interrompidos, o desejo já havia se enraizado fundo demais dentro de mim. A culpa era esmagadora. O medo era paralisante. Mas, mais forte que tudo isso, havia a fome silenciosa por algo que eu sabia que jamais poderia ter sem destruir tudo ao meu redor. E foi assim, dividido entre a culpa e o desejo, que eu entendi que estávamos apenas no início de um caminho perigoso. Um caminho do qual eu talvez nunca conseguisse voltar. Nos dias que se seguiram, a culpa se tornou minha companhia mais fiel. Eu evitava a casa de Sofia sempre que podia, inventando desculpas, tarefas, qualquer coisa para manter distância. Mas era inútil. Ela era insistente, carinhosa e me puxava de volta como um imã. Parte de mim queria manter distância para não piorar a situação. Mas outra parte, a parte egoísta e desesperada, ainda desejava ver Helena. Ainda desejava algo que eu mal ousava admitir até para mim mesmo. Foi numa tarde morna que Sofia me chamou para sentar com ela no quintal. O céu estava limpo, um azul intenso que parecia zombar da confusão dentro de mim. Sentamos sob a velha mangueira, onde tantas vezes havíamos feito piqueniques na infância. Tudo ali era familiar, confortável. Mas o que estava para acontecer mudaria para sempre aquela cena de tranquilidade. Sofia estava estranha. Mexia nas mãos nervosamente, o olhar fixo nas folhas secas no chão. A brisa suave bagunçava seu cabelo, e eu podia sentir o cheiro doce do shampoo que ela sempre usava. Esperei em silêncio, sentindo o estômago se revirar. Eu não sabia o que ela ia dizer, mas meu coração já batia como se soubesse. "Lucas", ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. "Eu queria te dizer uma coisa faz tempo, mas sempre tive medo." Ela parou, respirou fundo e finalmente me olhou nos olhos. Um olhar cheio de esperança, de medo, de um amor que eu jamais poderia retribuir. "Eu acho que estou apaixonada por você", ela disse, de uma vez só, como quem arranca um curativo para não sentir a dor. As palavras pairaram no ar, entre nós, pesadas, irreversíveis. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Minha mente ficou em branco, e por um momento, tudo o que consegui fazer foi encará-la, sem saber o que dizer. Ela interpretou meu silêncio como algo positivo. Sorriu timidamente e se aproximou, tocando minha mão com delicadeza. Um gesto tão puro, tão cheio de amor sincero, que me fez querer desaparecer. Eu queria falar, queria ser honesto, queria poupá-la da dor que inevitavelmente viria. Mas não consegui. As palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pela culpa, pelo medo, pela vergonha. O contraste entre o amor inocente dela e o desejo proibido que eu carregava por Helena era tão brutal que quase me fez chorar. Sofia continuou falando, sonhando em voz alta sobre possibilidades que eu sabia que nunca poderiam se realizar.
Cada palavra dela era uma punhalada silenciosa. Eu sorria de forma mecânica, concordava com murmúrios desconexos, tentando, desesperadamente, não desmoronar ali mesmo na frente dela. Quando finalmente nos despedimos, com um abraço apertado e cheio de significados que eu não podia corresponder, senti que algo dentro de mim havia se quebrado de forma irreparável. Não era apenas a amizade que estava morrendo, era também a parte de mim que ainda acreditava que poderia sair daquela história sem ferir ninguém. Naquele dia, sob o céu claro e indiferente, eu entendi que o fim já havia começado e que, não importa o que eu fizesse dali para frente, não havia caminho que não fosse doloroso, não havia escolha que não fosse cruel. Depois da confissão de Sofia, minha vida virou uma corda bamba. Cada palavra trocada, cada sorriso que eu dava parecia uma traição. A culpa se enraizou tão fundo dentro de mim que até respirar parecia errado. Evitava seus olhares longos, suas tentativas de aproximação. Mas ela, inocente, continuava acreditando que havia esperança. E eu, covarde, não conseguia encontrar forças para esmagar seus sonhos de uma vez. Helena também parecia diferente, mais distante, mais triste. Era como se ela sentisse que algo havia mudado entre Sofia e eu, sem saber que a mudança verdadeira era ainda mais grave. Quando nos encontrávamos, trocávamos olhares carregados de medo e saudade, como prisioneiros que sabem que a fuga é impossível. O silêncio entre nós dizia tudo o que não podíamos dizer em voz alta. Foi num final de tarde que o destino decidiu acelerar nossa ruína. Estávamos na sala, Sofia e eu, cada um distraído em seu celular. Eu mal conseguia prestar atenção no que via, perdido em pensamentos pesados, tentando encontrar uma saída para a armadilha emocional em que me meti. O som do rádio antigo preenchia a casa com músicas tristes, como se o universo zombasse da minha situação. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Helena. Precisamos conversar, não podemos mais fingir. Meu coração parou. Li e apaguei a notificação rapidamente, mas Sofia percebeu. Ela sempre foi observadora demais. Olhou para mim, franzindo a testa. Quem era? Perguntou com um sorriso meio brincalhão, mas com uma curiosidade genuína nos olhos. É só um amigo da faculdade. Menti, sentindo o gosto amargo da mentira na boca. Sofia pareceu acreditar, mas algo em seu olhar me dizia que a dúvida começava a crescer. E eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona, com toda a violência que eu tanto temia. No dia seguinte, o inevitável aconteceu. Deixei meu celular sobre a mesa enquanto fui até a cozinha buscar um copo d'água. Quando voltei, encontrei Sofia parada, olhando para a tela acesa. Ela não mexeu no aparelho, mas o suficiente da nova mensagem estava visível. Te espero no jardim hoje. Não aguento mais. Helena havia sido descuidada, ou talvez o destino tivesse decidido intervir de vez. O olhar de Sofia, quando levantou a cabeça para me encarar, me despedaçou. Não havia mais ingenuidade nem esperança, só confusão, dor e uma crescente raiva, tentando encontrar forma nas palavras que ela não conseguia dizer. Tentei abrir a boca para me explicar, mas não havia desculpas. Só o silêncio pesado que explodia entre nós. Sem dizer nada, Sofia largou o celular na mesa com um baque surdo e saiu correndo da sala. O som da porta batendo atrás dela ecoou pela casa vazia como um tiro. Fiquei parado, olhando para o vazio, sentindo o peso do que acabara de acontecer cair sobre mim como uma avalanche. Eu sabia, naquele instante, que o abismo para o qual caminhávamos já não podia mais ser evitado, que a queda era certa, e que eu havia sido o responsável por empurrar não só a mim mesmo, mas todos ao meu redor, para dentro dele. O silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca. Andei pela sala vazia como um fantasma, sentindo o chão ranger sob meus pés, como se até a casa protestasse contra mim. Eu sabia que precisava falar com Sofia, precisava dizer alguma coisa, qualquer coisa que explicasse o inexplicável. Mas também sabia, no fundo, que nenhuma palavra seria capaz de desfazer o estrago. Algumas coisas, quando quebradas,
Simplesmente não tem conserto. Esperei o dia inteiro por um sinal dela, uma mensagem, uma ligação, uma chance de consertar, nem que fosse um pouco, a ferida que eu havia aberto. Mas Sofia não apareceu, não respondeu. A noite caiu devagar, trazendo consigo uma solidão que parecia crescer em cada parede daquela casa, invadindo os espaços onde antes havia risadas e cumplicidade. Foi no final da noite que ouvi o barulho da porta da frente se abrindo. Meu coração disparou. Me levantei de um salto e corri para a varanda, onde encontrei Sofia parada, abraçando a si mesma, os olhos vermelhos, o rosto pálido. A luz fraca do poste da rua desenhava sombras em seu rosto, tornando-a ainda mais frágil. Por um momento, pensei em abraçá-la, mas seus olhos me detiveram. Eles estavam diferentes. Não havia mais ternura ali. Aconteceu alguma coisa entre você e minha mãe? E a pergunta veio crua, sem rodeios, como uma faca atravessando o peito. Minha boca abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio, mais uma vez, foi minha resposta. Sofia riu, um riso curto, sem alegria nenhuma. Eu fui uma idiota, não é? Ela disse. E havia tanta dor em sua voz que quase me fez chorar. Todo esse tempo, achando que tinha alguma chance, achando que você olhava para mim daquele jeito. Tentei me aproximar, tentei explicar, dizer que não era culpa dela, que ela era incrível, maravilhosa, que merecia alguém que a amasse do jeito que ela merecia. Mas Sofia recuou, erguendo a mão num gesto de recusa. O olhar dela era uma mistura de raiva, tristeza e decepção tão profundas que eu soube, ali, que nada que eu dissesse poderia mudar o que ela sentia. Você não é quem eu pensei que fosse, Lucas, ela sussurrou. E minha mãe? A voz dela falhou, e ela balançou a cabeça como quem desiste de tentar entender. Eu não quero ver você nunca mais. As palavras foram um soco no estômago. Vi Sofia dar as costas e desaparecer pela rua, a passos rápidos, levando consigo a última fagulha do que tínhamos construído juntos ao longo de toda uma vida. Fiquei ali, parado, sentindo o vento frio da madrugada bater no rosto, tentando aceitar que aquele era o fim. A casa, que antes era meu lar, agora era apenas uma estrutura vazia, cheia de lembranças que queimavam como brasas vivas. O cheiro de café ainda impregnava o ar. Os retratos nas paredes ainda mostravam sorrisos congelados no tempo, mas tudo parecia morto. Tudo que restava eram as cinzas do que fomos. E essas cinzas, eu sabia, jamais poderiam se transformar em algo novo. Enquanto caminhava para longe daquela casa, com o coração despedaçado, entendi uma verdade cruel. Às vezes, perder alguém que amamos é um preço pequeno diante do que perdemos de nós mesmos no processo. O tempo, esse velho carrasco silencioso, seguiu seu curso implacável. As semanas se arrastaram, e a ausência de Sofia era como um buraco no meio da minha vida. A casa dela, que um dia foi meu lar, tornou-se apenas uma lembrança dolorosa. Passei a evitá-la, desviando caminhos, trocando ruas, como se pudesse fugir do que havia feito apenas caminhando por outros lugares. Helena também sumiu da minha vida. Não havia mensagens, nem encontros casuais, nem desculpas forçadas para cruzarmos caminhos. Era como se, em um acordo silencioso, tivéssemos decidido que o melhor, ou o menos destrutivo, era o esquecimento. Mas a ausência dela era outra ferida aberta que eu carregava no peito, latejando em silêncio todas as noites. Foi numa tarde fria e cinzenta que o destino, caprichoso como sempre, decidiu me colocar diante dela novamente. Eu caminhava pela praça do centro, perdido em pensamentos, quando a vi. Sentada sozinha em um banco de madeira, Helena parecia tão pequena, tão frágil, que meu instinto foi correr até ela. Mas meus pés hesitaram. Como me aproximar de quem eu havia ajudado a destruir? Ela também me viu. Nossos olhares se cruzaram por um segundo eterno. Nenhum de nós sorriu. Nenhum de nós acenou. Mas ainda assim, algo se quebrou dentro de mim naquele instante. Algo que eu nem sabia que ainda existia. Como se todas as palavras que nunca dissemos estivessem ali.
pairando entre nós, pesadas, inevitáveis. Criei coragem e caminhei até ela. Sentei-me no banco ao seu lado, deixando um espaço respeitoso entre nós. A brisa fria da tarde carregava o cheiro distante das árvores molhadas e do pão fresco da padaria próxima. Ficamos ali, em silêncio, observando os passantes, os cachorros brincando na grama, o mundo girando como se nossas dores fossem pequenas, demais para interromper sua rotina. Helena parecia mais envelhecida, mas ainda carregava a mesma beleza tranquila que me fascinara desde garoto. Seus olhos, no entanto, tinham perdido o brilho de esperança. Agora, eram poços profundos de resignação e saudade. Não precisávamos dizer nada. O silêncio entre nós falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ela puxou uma pequena corrente do bolso, um pingente em formato de folha, e o segurou por alguns segundos antes de deixá-lo cair de volta na bolsa. Reconheci aquela corrente. Era um presente antigo de Sofia. E naquele gesto tão simples, percebi que Helena também carregava suas próprias cicatrizes, seus próprios fantasmas. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado, Helena finalmente falou. Algumas coisas, disse, a voz quase engolida pelo vento, não eram para acontecer. Assenti em silêncio, sem coragem de dizer nada. Sabia exatamente do que ela estava falando. Helena se levantou devagar, ajeitando o casaco contra o frio. Me olhou uma última vez, um olhar sem raiva, sem cobrança. Apenas a tristeza resignada de quem aceita o que não pode mudar. Depois, virou-se e caminhou para longe, misturando-se às sombras do entardecer. Fiquei ali, imóvel, até que a praça escureceu completamente. E enquanto o vento frio soprava em volta de mim, entendi que, às vezes, o silêncio fala mais alto do que gritos, e que certas histórias terminam não com finais dramáticos, mas com despedidas silenciosas, marcadas apenas pelo que nunca foi dito. O tempo não cura todas as feridas, mas ensina a conviver com elas. Anos se passaram desde aquele último encontro com Helena na praça. A vida seguiu em frente, como sempre segue, indiferente às tragédias pessoais. Eu também segui. Trabalho, novas amizades, novos caminhos. Mas havia partes de mim que ficaram congeladas naquele outono, entre um adeus silencioso e a certeza amarga de que algumas histórias não nascem para durar. Nunca mais vi Helena. Ouvi boatos de que ela se mudou para outra cidade, tentou reconstruir sua vida longe dos escombros que deixamos para trás. Sofia, por sua vez, desapareceu completamente do meu círculo. Não sei se me perdoou, se me esqueceu, ou se apenas decidiu que o melhor era apagar qualquer vestígio do que fomos. E talvez tenha sido mesmo o melhor. Às vezes, caminhando pelas ruas movimentadas, vejo rostos que me fazem parar por um segundo, o coração disparando numa esperança irracional de que seja ela, mas nunca é. E mesmo que fosse, o que eu poderia dizer? Que sinto falta do que nunca deveríamos ter vivido? Que ainda carrego a memória de toques que nunca se concretizaram? Que amei do jeito errado, no tempo errado, a pessoa errada? Em noites mais silenciosas, quando a cidade adormece e só restam meus pensamentos, penso na força daquele sentimento. Não era paixão barata, nem capricho juvenil. Era amor. Um amor imperfeito, sim, mas real. Um amor que nasceu da ausência, da carência, da necessidade desesperada de ser visto, acolhido, amado. Mas também era um amor destinado ao fracasso desde o primeiro olhar. Lembro-me da sensação de estar naquela varanda, anos atrás, sentindo o cheiro de lavanda no ar, ouvindo o som do rádio antigo misturado ao riso de Sofia no quintal. Tudo parecia tão simples, tão puro. Como fomos parar tão longe daquilo? Como permitimos que o que era tão bonito se transformasse em dor? A resposta é dolorosamente simples, porque somos humanos, e humanos erram. Humanos sentem coisas que não deveriam sentir. Humanos cruzam linhas que juraram nunca ultrapassar. E no final, humanos precisam lidar com as consequências de suas escolhas, mesmo quando essas escolhas partem seus próprios corações. Hoje, olho para trás sem rancor, sem raiva.
apenas com a tristeza serena de quem sabe que certas histórias são bonitas justamente porque foram breves, porque carregaram em si a urgência, a intensidade e a fragilidade que só as coisas destinadas a acabar podem ter. Helena e eu fomos uma dessas histórias. Uma faísca brilhante que iluminou nossas vidas por um breve instante antes de se apagar. E mesmo que tenha terminado em silêncio, em dor e em saudade, eu sou grato por ter vivido aquilo. Porque no fim das contas, viver é isso. Arriscar-se, perder-se, encontrar-se e, às vezes, carregar o peso do que não deveria ter sido. Nem todo amor é feito para durar. Alguns são feitos apenas para existir e para nos transformar para sempre.